Esse vídeo é um oferecimento de Foquei.com, um site com muito conteúdo gratuito para você focar na sua carreira, no seu desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, inglês, finanças, o que você precisar. Então acessa Foquei.com e foque nos seus sonhos. Mas, cara, sempre que a gente separa um momento pra gente conversar com Deus, é bizarro, porque a coisa vem. Deixa eu te contar uma história. Boa. Na minha pior fase de pânico, pior fase, que eu tava muito mal, era medo de sair de casa, medo de, tipo assim, de alguém tá ali na porta me esperando. O que você tava sentindo? Velho, Medo? medo de tudo. Medo do prédio cair à noite, mano. Era louco. Eu tava dormindo, do nada eu falava, velho, se o prédio cair? E eu não conseguia voltar a dormir. Coração batia um pouco mais forte, ferrou, tô tendo um infarto. Era muito medo. E aí é bizarro, né? O ser humano procura Deus quando mais precisa, né? Quando tá já conquistando as coisas, não procura. Isso, infelizmente, é verdade. Mas eu tento sempre eu sempre tento ter contato. E aí o que acontece? Nas piores fases, depois de muito tempo sem ir na igreja, eu falei, eu vou num encontro de jovens que tinha lá em BH. Uma amiga minha já tinha me chamado uma vez pra ir, eu falei, quer saber, eu vou. E aí, pô, aquele encontro de jovens é bem legal e tal, a galera é bem interativa, faz altas dinâmicas lá, dançando, cantando alto e tal, negócio legal. E aí ia ter uma parte lá que o menino que tava comandando, ele ia fazer uma reflexão sobre uma passagem da Bíblia. E a passagem da Bíblia que ele... eu tinha ido porque eu estava com um problema de medo. E naquele dia, ele fez uma reflexão sobre a frase que eu tenho aqui, a passagem que eu tenho hoje aqui na minha costela, que é a passagem que Jesus acalma a tempestade. O que seria isso? Os discípulos estavam atravessando um canal, eles estavam de barco, e de repente começa uma tempestade. E Jesus estava dormindo no barco. Dormindo. E os discípulos lá, a gente vai morrer. Meu Deus do céu, a gente vai morrer, vai virar o barco. E Jesus dormindo. E aí começaram a tentar acordar Jesus. Jesus, salva a gente, salva-nos, não sei o quê. Jesus levantou, chegou lá na frente, a tempestade foi embora, olhou para todos os discípulos e falou assim, homens de pequena fé, Jesus está no barco. O que isso quer dizer? Cara, se você tem Jesus e Deus na sua vida, fica tranquilo. Que por mais que você esteja enfrentando um momento conturbado, um momento difícil, vai passar. O melhor vai acontecer. Porque está nos planos de Deus. Deus tem um plano pra gente aqui na Terra. Tá ligado? Sim. Uns morrem cedo, outros morrem... Exato, mas esse é o plano de Deus. Deus coloca cada um aqui na Terra pra cumprir com aquilo que ele tinha planejado. E é tudo muito perfeito, velho. Se tu analisa como é a vida, é uma parada muito louca, né? Tipo assim, se tu for ver como que as coisas funcionam, desde o vírusinho que tá... Pô, olha o tamanho do negócio que acabou com nós, velho. É. A gente nem vê a parada. Tá ligado? E aí tem um livro muito legal também chamado Antifrágil, do Nassim Taleb, que ele pega exatamente, tipo assim, os benefícios dessas coisas ruins que acontecem. O que ele fala nesse livro? Ele chama Antifrágil. O que seria um antifrágil? Tipo assim, se eu pegar uma taça de vidro, um copo de vidro, e jogar no chão, ele vai quebrar. Sim. Certo? Uhum. Agora, se eu pego... Então isso é o quê? É um item frágil. Frágil. Qual que é o oposto de frágil? Para muitos é o quê? Robusto. É aquela coisa que você bate e não quebra. É. Mas na realidade, o antifrágil é aquele que quando você bate, ele fica mais forte. Então, a definição dessa palavra, antifrágil, é isso. Você se beneficiar com o caos. Legal. O que seria, tipo, você pega lá a Hidra. Hidra é aquela mitologia grega lá, sei lá. Sim. Que você tira uma cabeça dela, nasce 3. Sim. Ela se beneficia com o caos. Verdade, né? Então tem uma história que é muito legal, que inclusive o Paulo Musi contou uma vez num podcast, e é do livro do Antifrágil, do taxista e do cara que trabalha no banco. 2 irmãos gêmeos moram na mesma cidade. No ano eles ganham a mesma quantidade de dinheiro. Só que no mês um ganha mais que o outro, às vezes o taxista ganha mais do que o cara do banco. Entendi. Mas o cara do banco, todo mês ele ganha a mesma coisa, só que ele é um ser frágil. Por quê? Porque se dá uma crise bancária, ele perde o emprego dele e vai pro zero. Ele perde o salário dele. Agora, o taxista ele é antifrágil. Por quê? Porque se tiver um dia dele que for ruim, que ele ganha nada, ele vai olhar e falar assim, eu vim trabalhar num lugar que talvez não seja tão bom. Não vou trabalhar mais aqui, vou procurar um lugar melhor no dia seguinte, e ele consegue recuperar, às vezes, no dia seguinte o que ele perdeu no dia anterior. Sim. Às vezes ele consegue pegar um baita de um cliente que está precisando de alguma coisa. Sim. Então ele consegue oscilar muito bem
nessa questão. Ele consegue enfrentar riscos com muita facilidade. Agora o outro não. Ele tá lá ganhando sempre R$3.000 todo mês. Chega um determinado ponto que às vezes ele, sei lá, teve uma crise bancária, ele perde o emprego ou ele comete um erro. Se ele comete um erro, ele já vai pro banco de dados lá da empresa e fala assim, ó, esse cara já vacilou. Se vacilar de novo, vão demitir ele. Sim. Tá ligado? Agora, Sim. o taxista, ele tem liberdade total de errar quando ele quiser. Então, ele tá... E tem a parada, né, que falam, né? O ser humano aprende errando. E eu acredito muito nisso. Quanto mais você erra, mais você aprende. O que você acha que é a importância da fé, mano? Cara, eu acho que fé é uma coisa que, tipo assim, vai te encorajar e te tirar certos medos, porque eu acho que o medo limita muito o ser humano. E eu digo isso por experiência própria. O quanto eu fiquei limitado na época que eu tava sentindo muito medo. Isso é que ano, mais ou menos? Isso foi ano passado, cara. Tipo, até pouco tempo atrás, velho. Tipo, muito assim. Você tem quantos anos? Quem me salvou foi o Dr. Diogo. Tamo junto, Dr. Diogo. Que foi o cara que abriu as portas dele lá pra me ajudar. Tipo assim, brabo. Ele que me passou esse remédio que eu comecei a tomar. Inclusive, eu tinha muito medo de tomar remédio. Eu falava, pô, remédio é coisa de gente fraca, remédio é coisa de gente doente, remédio é coisa de maluco, não sei o quê. Ele falou assim pra mim. Ele falou uma coisa que mudou a minha vida. Ele falou, ó, é muito melhor. Vamos supor que esse remédio vai te trazer alguma complicaçãozinha, sei lá, nos seus neurônios. E ele falou, isso não vai acontecer, mas vamos supor que, sei lá, quando você tiver 80 anos, você vai ter alguma coisa no seu cérebro que foi decorrente desse seu medicamento. Então você vai viver, sei lá, os últimos 20 ou os últimos 15 anos da sua vida com esse problema. O que você prefere? Viver os últimos 15 anos da sua vida com esse problema ou viver o resto da sua vida com esse problemão que só tá te ferrando, Total. acabando com a tua qualidade de vida, que é a síndrome do pânico? Aí eu pensei, e ele falou, ó, e detalhe, esse remédio que você tá tomando, ele não vai prejudicar. Eu só tô usando um exemplo aqui, se prejudicasse, se isso fosse realmente verdade, que é o que muitas pessoas falam, que no longo prazo esses remédios realmente... Sim. Óbvio, tem alguns que realmente... Há um preconceito fudido com remédio psiquiátrico. Você precisa ter ali o acompanhamento de um profissional. Tem que ter um profissional ali te acompanhando e você precisa ter ele te guiando. Até porque qualquer síndrome do pânico, ansiedade, depressão, além da parte que dá pra ser tratada sem remédios, né? Que aí é um tipo, existe toda uma outra parada de disfunções, de alguma coisa que tá errada na sua biologia mesmo. Uhum. Einstein tinha o cérebro maior do que todo mundo. Olha isso. Tá ligado? Eles foram analisar e viram que uma parte do cérebro de Einstein era maior. Eu sabia disso, que foda. Então assim, pô, o cara já tinha uma anomalia, tá ligado? Não sei se a anomalia é pra quando, tipo... É anomalia, né? Quando... acho que sim, é anomalia em qualquer lugar. Então, tipo, ele tinha uma anomalia, cara. Então não pode se comparar com Einstein. Total. Agora, por exemplo, Cristiano Ronaldo. Eu acho que o Cristiano Ronaldo é um cara que nem todos nós. Eu acho que ele não nasceu com... Ele pode até ter nascido com talento, mas nada seria de Cristiano Ronaldo se ele não tivesse treinado mais do que todo mundo. Cara, ele treina, hein? Pô, demais. Mas você concorda comigo? Concordo. Se ele nascesse com esse talento... Quantas pessoas possuem o talento do Cristiano Ronaldo, mas que não viraram Cristiano Ronaldo porque não treinaram que nem ele? Muitas pessoas. Então o talento ele não é meio que nada pra aquela pessoa que não treina. Isso serve pra tudo, né, mano? Assim, pra qualquer coisa. Isso que é o mais louco. Quando você tava naquela época lá de síndrome do pânico, acho legal você tocar nesse assunto porque eu tô agora me tratando nesse sentido. É mesmo? Você teve também? Eu tive uma ela burnout? falou que uma síndrome psicótica, eu acho. Foi um ataque psicótico. Tudo que era uma realidade distorcida que eu senti num dia específico, depois que eu fumei maconha. Eu fumava maconha todo dia, numa época. E aí, em algum dia, X, e ela me fazia bem mesmo. Eu sentia que eu ficava mais criativo e tal. Em algum dia, eu fumei, tava normal, tava na casa dos meus amigos, tal, a gente tava todo mundo junto. E aquilo, eu comecei a achar que todo mundo ao meu redor queria me matar, que eu ia sair na rua e o cara ia me matar. Eu já tive isso. Não com maconha, porque eu nunca fui maconha, mas assim... eu já tive isso com pânico mesmo. Tipo, o pânico era justamente isso. Eu achava que as pessoas... Exato. Por que eu até falei lá no Instagram que eu ia falar das minhas tretas. Por que eu nunca tretei com ninguém na internet? Você nunca teve treta? Nunca. Por que eu tive... Não, às vezes até tinha possibilidade de eu criar uma treta. Mas eu evitava. Por quê? Porque eu tinha medo dessa pessoa. Mesmo que fosse a pessoa mais boba do mundo, eu tinha medo dessa pessoa. Eu falava, velho, eu não vou criar treta com esse cara, mesmo que eu conheça esse cara, mesmo que esse cara seja a pessoa mais do bem possível. Eu não sei, porque vai que ele vem aqui, manda alguém vir aqui na minha rua me matar. Mano, esses mesmos pensamentos que vinha. Total. Cara, tipo, aí continua, perdão.
O que te falaram sobre... Porque você foi no psiquiatra que você foi? Pra pegar esse remédio? Sim. Você descobriu o porquê que você sentia esse medo? Cobrança. Cobrança. A psicóloga me falou. Cara. Isso aí existe em você porque você se cobrou tanto que... Por que acontece? O pânico, ele funciona da seguinte forma. Você começa com uma coisa simples. É medo de fracassar. Medo de acordar cedo... Quer dizer, medo de não acordar cedo e ser um fracassado no futuro. Medo bobo. Só que o negócio vai virando uma bola de neve. Esse seu medo, ele vai aumentando. Aí medo disso vai pra medo de infarto, medo depois de sair de casa, medo de não sei Eu o quê. tive medo de infarto. Você teve essa porra? Demais. Ô, meu amigo, você não tem ideia. Eu tive essa porra. Você tá doido, Tava que eu já tendo achei... também, né? Acho que eu já... Mano, eu acho que eu já achei umas... Mano, acho que mais de 1000 vezes que eu ia infartar. Mano, E por mais que a pessoa chegasse pra mim e falasse assim... Cara, pensa nas últimas vezes que você não infartou, você tava tendo esse mesmo medo. Eu falei, não, mas hoje vai. Hoje eu tenho certeza que vai. Tipo, Você sentia, tipo, porra, minha mão tá formigando, o coração tá meio acelerado. Suor, aceleração no coração e paixão em excesso. Tô brincando. Cara, mas isso acontece com muita gente, só que as pessoas não abrem, tipo, isso. Não tá percebe, ligado? né, também. As pessoas não abrem, elas têm medo de falar isso pras pessoas. Tem um vídeo meu de 2019 que eu falo sobre a síndrome do pânico, é um vídeo inteiro. Sabe por quê? Porque eu comecei a curar meu pânico quando eu vi o vídeo de um cara falando exatamente a mesma coisa que eu sentia. E aí aquilo ali me fez não me sentir tão sozinho no mundo. Eu falei, caraca, então tem outra pessoa que passa a mesma coisa que eu. Tô sentindo isso agora aqui. Perfeito. Então por isso que é bom você se abrir. Sim. Tá ligado? Por isso que é bom você, tipo, mostrar o que você enfrenta, os seus problemas. Por quê? Porque hoje as pessoas se comparam demais, cara. Demais. A informação, ela corre com muita facilidade. Por que as pessoas falam que a depressão, hoje em dia, ela virou modinha ter depressão? Não é porque virou modinha. É porque criaram uma solução pra depressão. Que é o quê? É você ir num psicólogo, você ir numa psicóloga, você poder tomar um remédio, você ir no psiquiatra. Sim. Antes, não necessariamente tinha isso. Às vezes, o termo depressão, não sei nem se era conhecido. Tá ligado? Tem uma teoria do negócio do vocabulário que o vocabulário muda a história, cara. Falam que os egípcios, eles viveram um modelo de escravidão por muitos anos porque eles não conheciam a palavra liberdade. Caralho. Tá ligado? Palavra tem poder, né? Se você vai... Demais. Pô, liberdade. Olha quanta coisa a liberdade representa. Caralho, a ponto de muita. poder mudar um modelo ali. Mas por quê? Porque eles acreditavam que era só esse isso. modelo que dava escravidão. Por quê? Porque não tem outra, a gente não conhece, a gente não tem palavra. Pô, você nunca teve um dia que você tava lendo um livro e aí, pô, falou sobre alguma coisa e você falou, cara, eu sabia disso, mas eu não sabia explicar isso em palavras. Aham. Tá ligado? Sim. Mas isso eu já sabia, por quê? Tava meio que no teu cerne ali da coisa. Então, assim, vocabulário, cara, é uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente sempre tentar ampliar.